vamos vivenciar mais um episódio da série Tributo à Cidade Natal. E o tema de hoje? Uma cidade se faz conhecer de muitos modos. Se faz conhecer pela sua natureza, seus rios e riachos, seu patrimônio arquitetônico e imaterial, templos, prédios, praças, ruas. Uma cidade se faz conhecer pela sua gente. Se faz conhecer também pela sua imprensa. Vou repetir. Se faz conhecer também pela sua imprensa. Em tempos de comunicação imediata por telas, com a possibilidade de interlocução e divulgação de potencialidades, costumes e culturas por qualquer cidadão com o celular em mãos e criatividade, o web jornalismo praticado por portais de notícia desempenha um papel fundamental. Mas o que é um web jornalismo em Barras? Quais os veículos, por meio de quais canais Barras do Maratauã se faz ver ao mundo? Para falar sobre o assunto, a série de arquivos de memória, Tributo à Cidade Natal, convidou Joaquim Neto Ferreira. Licenciado em Letras e bacharel em Direito, ele é autor de livros e poemas e romances e mantém há alguns anos o portal ibarras24horas.com.br, dedicado a noticiar Barras do Maratauã. Boa noite, Joaquim. Que bom tê-lo conosco. Nós queremos que você conte um pouco da história do web jornalismo de Barras para o mundo. Quem pesquisa sobre a cidade de Barras do Maratauã vai, com certeza, ter um acesso mais imediato, vai consultar mais imediatamente os sites da cidade de Barras. Então, fique à vontade para fazer esse percurso pela memória dos portais de notícias de Barras. A gente fica muito enaltecido, muito agradecido de estar participando também desse tributo à cidade de Barras com um tema tão importante e tão atual que é o web jornalismo, fazendo assim todo um apanhado, toda uma historicidade de como se deu do jornalismo impresso, do jornalismo radiofônico também, a hoje, a esse web jornalismo, que é um jornalismo em que cada cidadão barrense, cada internauta, ele tem no seu celular a informação na velocidade que a informação tem hoje, com as redes sociais, com os canais, com as mídias digitais, e nós, mais uma vez, vamos fazer esse apanhado, essa memória em homenagem à nossa cidade de Barras, nesses 182 anos agora em 2023. É uma história bonita, o jornalismo na cidade de Barras. Cada um tem a informação numa velocidade incrível, uma velocidade em que muitas vezes o cidadão tem que fazer filtros para que não seja desinformado, porque na velocidade que nós temos hoje da informação, há muitas fake news, há muitos boatos, há muita coisa propagada nas redes sociais e que terminam que a gente tem sempre que estar atento a essa informação, uma informação de verdade, uma informação que coloque o internauta, que coloque o leitor a par de tudo que está acontecendo na nossa cidade de Barras. Barras, Dilson, sempre pontuou na imprensa, seja a nível local, seja a nível de estado. E muitas vezes Barras é destaque também até a nível nacional. Uma cidade de uma importância que tem o nosso município, uma importância histórica, uma importância política, uma importância desde a República Velha, em que nossa política foi pujante, com marechais chegando ao Senado, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Barras sempre foi
destaque em todos os tempos. Barras pontuou na imprensa, Dilson, do século XIX, com esse papel que era feito por Davi Caldas. Foi um cara que foi além do tempo, ele foi um visionário que, com o seu 89, praticamente ele selou a questão republicana e por isso foi perseguido muitas vezes. Barras tem um lugar de destaque sempre, desde a política, desde as notícias na Câmara Estadual, na Câmara Federal, na magistratura, e assim Barras foi, na primeira metade também do século XX, se popularizando com essa força. A grande popularização do jornal impresso nas décadas de 80 e de 90 levaram Barras, Dilson, a figurar como destaque em colunas semanais. Reinaldo Barros Torres, grande jornalista, grande imortal, grande acadêmico, ele teve um papel preponderante, um papel de importantíssima relevância para impulsionar e para dar esse prestígio para a nossa imprensa. Deve ser muito mais reconhecido pelos feitos que ele fez. E assim, Reinaldo Barros participou escrevendo Barras em Foco no jornal Dia, com muita frequência, a presença também de muitos barrenses na grande imprensa escrito a nível de Piauí. E aí nós vamos ter, nas outras décadas, nós temos também acontecimentos políticos e sociais que se somam a isso. Esses ingredientes que ganham fôlego em colunas sociais semanais, assinadas por Beto Loyola, pela Graça Carvalho, pelo Linaldo Barros, que também contribui muito, e ainda hoje contribui fazendo aquela revista, uma revista mais para um pessoal que se destaca em algum segmento da nossa sociedade. O Beto Loyola também, que teve uma participação muito grande desde quando era locutor na extinta radiodifusora, que com o tempo agora, pode ser que a rádio volte, a rádio tenha uma concessão e a rádio pode ter uma nova repaginada. Beto Loyola, ele é uma figura também que foi muito importante para consolidar todo o noticiário da cidade de Barras, juntamente com outro jornalista, ele terminava fazendo essa ponte, essa divulgação. Muitas edições, muitos jornais e colunas assinadas por ele. Outro destaque também é Roberval Caminha. Roberval Caminha, que fundou o Correio do Maratauã, que era um jornal também que noticiava já era um embrião das notícias propriamente do município, onde o município ele já não recebia mais da capital as informações começavam a sair do âmbito local da cidade de Barras para a capital, e isso voltava a nível de estado, fazendo com que Barras fosse acompanhada por todos os municípios e também por pessoas fora do estado. Tivemos também a nossa jornalista de Barras, a Salete, que fundou também jornal escrito aqui, o Força Jovem com o Leôncio na década de 96, 97, 98, 99, onde teve grande aceitação. Também o repórter do Juarez Santos. Juarez Santos, ele foi o precursor do jornal também escrito. Um jornal que, por muito tempo, muitas edições, juntamente com o Força Jovem, deram destaque para a cidade de Barras, informando a nível local e propagado, distribuído. Naquele tempo, a gente escrevia o jornal, ia para Teresina, fazia impressão, esse jornal voltava e a gente saía de casa em casa distribuindo esse jornal, que não era hoje como a velocidade da informação, nós temos uma informação instantânea. Hoje as coisas estão acontecendo de forma instantânea. Naquele tempo era um pouco mais demorado, mas que a gente conseguia
fazer esse jornalismo. E aí a gente entra hoje, partindo do milenismo dos anos 2000 até 2023, nós tivemos o Francisco Vieira com a questão da informática, com o boom da internet, a gente começou a ter o web jornalismo de fato, que é o que hoje domina toda a mídia, todas as redes sociais. Nós tivemos o G Barras com o Francisco Vieira, que foi um dos primeiros. Tivemos também portais como 45 Graus, tivemos o Meu Norte, tivemos os 180 Graus, que são pioneiros nessa questão do web jornalismo, fazendo com que as notícias elas fossem mais, de certa forma, mais ampla, mais rápida, que a pessoa com o celular ela tem realmente o acesso muito rápido com relação às informações. O fenômeno da web e o pioneirismo do 180 Graus, eles levaram Barras a ter várias colunas. Entre essas colunas, os correspondentes que levariam essas informações, essas matérias, tudo o que estava acontecendo a nível local da cidade de Barras, com o radialista Elcio Araújo participando do 180 Graus, o Reinaldo Barros também, a jornalista Maria Carcará, que hoje tem o consolidado Longar, o portal Longar, hoje é consolidado também entre os grandes portais que também está a nível local e tem essa ponte entre Barras e também Teresina, sempre noticiando. Mas, nessa conjuntura toda, a gente destaca também o jornalista Reinaldo Barros, que migrou desde lá das colunas dos grandes jornais da capital com o seu Tribuna de Barras, que hoje passou a ser o Tribuna do Nordeste, tomando uma amplitude maior. Nós queremos destacar que hoje Barras tem um jornalismo pujante dentro do web jornalismo, ganhando força, um web jornalismo produzido dentro de Barras, ao mesmo tempo que nós produzimos matérias a nível local, nós também temos aquelas matérias a nível de estado, também tendo como fonte outros portais da capital, Meu Norte, 180 Graus, RP.50, também temos o Fala Piauí, temos outros portais que servem de base para as nossas notícias, porque hoje o jornalismo, Dilson, ele se tornou um jornalismo de links, onde cada portal, os portais da capital, muitas vezes, eles garimpam dos portais locais de todos os 224 municípios do Piauí, pegando as informações que são produzidas e dando os créditos para esses portais regionais e locais. Temos outros portais, como o G Barras, que era do Francisco Vieira, que passou o nosso radialista, nosso amigo J. Silva. J. Silva transformou o portal G Barras no A Grande Barras, em sociedade com o Francisco Duarte. Aí, cada um seguiu seu rumo. Eu também saí da redação geral do portal Visão Piauí, e em 2020 nós lançamos o iBarras Notícia, que mais na frente, para não confundir com o portal do Francisco Duarte, que é o Barras é Notícia, nós conseguimos fazer com que esse jornal se transformasse no portal ibarras24horas.com.br. Portal esse que nós temos em 2024, nós iremos completar 4 anos de existência. 4 anos de trabalho, de muita luta, sempre tentando levar a veracidade das informações, o fato, tudo que acontece na cidade de Barras, a gente tenta colocar esse jornal, esse portal de notícia, fazendo conexões com portais de Parnaíba, portais de Luzilândia, de Campo Maior, Piripiri, regionalizando. Hoje, graças a Deus, o portal iBarras 24 Horas, ele é um dos grandes do território dos Cocais.
e nós temos sempre esse milindre de estar fazendo essa parceria com outros portais, com o portal Rapadura News, da cidade de Boa Hora, também nós temos essa parceria, com o Luzilândia News, da cidade de Luzilândia, que traz matérias do estado do Maranhão, de Luzilândia, de Madeiro, de Joca Marques, enfim, de toda aquela região. Temos também parceria com os portais Jornal Lespe, da cidade de Esperantino, Revista AZ, do nosso amigo Kleber, que também é um parceiro da gente. Temos o Diário do Longar, temos o portal Longar da Maria Cacará, onde nós fazemos essa dobradinha de troca de informações, sempre com notícias atualizadas. Nosso portal, todo dia, uma das nossas expressões que nós temos é notícia todo dia. Por quê? Porque nosso portal, graças a Deus, nós temos a comunidade. O portal ele não é feito somente por mim e por uma equipe, ele é feito também pelo internauta. E hoje, com esse novo web jornalismo, um jornalismo mais dinâmico, nós trabalhamos juntamente com o internauta, aquele lá da ponta, aquele cidadão que não tem muita experiência, mas que ele tem um celular, Gilson, um celular para ele gravar, para ele trazer para nós o que está acontecendo na comunidade. É um jornalismo hoje que faz com que não seja aquele jornalismo mais estereotipado, como jornalismo de oposição, aquele jornalismo político, não. Hoje as pessoas elas têm uma nova mentalidade que, por mais que nós passamos a divulgar as ações do poder público, mas também é um canal direto entre a comunidade e o portal. Nós tivemos essa semana, Barras praticamente passou por quase 72 horas sem água, um problema que a GESFISA local fez um comunicado e que nós noticiamos, e que as pessoas estavam sem saber o que é que estava acontecendo na cidade que estava sem água. Mas aí a gente vai buscar, a gente entra nos sites oficiais, a gente busca um jornalismo sério para repassar para o nosso internauta com credibilidade a informação, noticiando por que é que estava faltando água, cobrando das autoridades responsáveis pelo fornecimento de água e dando uma explicação para a nossa população. E é por isso que o portal Ibarras 24 Horas vem crescendo, é por isso que o Longar vem crescendo, é por isso que o portal Barras é Notícia do Duarte também vem crescendo e demais outros portais em Barras vem crescendo. Por quê? Porque hoje já se cansou daquele jornalismo unilateral. Hoje o jornalismo ele tem que ser aquele jornalismo em que as pessoas, por mais que a gente faça assessoria para o poder público, mas a gente, antes, muitas das pessoas jogarem essas reclamações na rede social, elas nos procuram e perguntam por quê. Muita coisa tem se resolvido na gestão do atual prefeito Edilson Capó, justamente porque as pessoas acreditam no nosso trabalho, acreditam e perguntam por que está acontecendo isso no meu bairro, por que ainda não aconteceu isso? E aí a gente explica, a gente manda para aquele secretário responsável por aquela pasta para que ele tome providência, e aí a gente torna não mais aquele jornalismo que antes era só mostrar os defeitos, que era só apontar aquilo que a administração não estava fazendo, a gente filtra, e antes deles jogarem, muitos dizem, eu vou jogar isso logo na rede social. Eu digo, calma, vamos tratar isso diretamente com o secretário, vamos levar essa sua demanda ao prefeito e nós vamos mostrar que isso tem uma solução. E isso é que é trabalhar com jornalismo. Um jornalismo que a gente não esconde o que a população está querendo. Um jornalismo que a gente é a ponte, é o elo de ligação entre a sociedade, entre a população que paga seus impostos e também o poder público. E aí a gente dá uma resposta, a gente vai lá, mostra o que está acontecendo, mas também mostra quando é resolvido. A gente também mostra quando tem a questão da solução, que o problema é solucionado. Porque muitas vezes o que acontece nessa velocidade de informação, muitas vezes acontecem as fake news, muitas vezes as pessoas têm um processo de desinformação
nós tivemos tempos idos, uns 3 meses atrás, em que um cemitério ali na região das Pedrinhas, ele foi lacrado pela vigilância sanitária e que muitos tentaram se aproveitar desse fato para criar factóides, para querer jogar a comunidade. Por que foi lá, esse cemitério foi fechado, foi lacrado pela vigilância, mas não sabiam a real importância. Por que a vigilância sanitária, que trabalha com a saúde preventiva, por que foi feita essa ação? A ação foi feita justamente porque o lençol freático, quem entende um pouco dessa questão de geologia, sabe que o lençol freático, com o tempo, o chorume do corpo de alguns defuntos em decomposição, eles começam a penetrar no solo. É também o caso do aterro sanitário controlado. Se ele não tiver um controle, aquele chorume pode contaminar o lençol freático e, com isso, contaminar. A região ali onde foi interditado o cemitério, ele já estava apresentando muitos problemas na qualidade da água, porque a vigilância sanitária ela tem um programa chamado Ciságua, e esse Ciságua ele manda para o LACEN, que é o Laboratório Central em Teresina, para fazer análise da qualidade dos poços. Todo o sistema de abastecimento de água que é feito na zona urbana de Barras, como também na zona rural, é feito um trabalho de qualidade para saber se essa água as pessoas podem consumir, porque nós sabemos, Deus, que água ele é qualidade de vida. E uma das preocupações de um gestor, ao meu modo e ao modo de toda a população, é ele prezar pela saúde da população, é ele prezar pela qualidade de vida. E isso faz com que nós que trabalhamos com jornalismo, nós temos que informar a população. Porque quem quer desinformar, ele joga para a população de modo criando uma politicagem. O web jornalismo em Barras ele tem crescido muito, graças a Deus. Muitos dos portais as pessoas acessam o Ibarras, acessam a Grande Barras. Nós conhecemos, então, um pouco dos portais de notícia que fazem a vida de Barras hoje, nesse percurso feito pelo web jornalista Joaquim Neto Ferreira, e nós gostaríamos, Joaquim, de lhe fazer algumas perguntas. Eu tive, antes de elaborar aqui as formulações, eu tive revisitando um pouco algumas publicações que eu costumo utilizar e recorrer a elas, no sentido de visitar um pouco quando eu quero pesquisar algo, escrever algo que envolve a imprensa, eu costumo recorrer ao livro História do Riso e do Escárnio, em que há um capítulo muito interessante sobre o lugar do jornalismo na desconstrução dos estereótipos. E entre as publicações que eu consulto está A Imprensa e a Cidade, de Ana Luísa Martins e Tânia Regina de Lucas. E eu andei relendo parte desse livro hoje, pensando na função social do jornalismo. Jornalismo é uma coisa muito séria, que está para muito além da influência do ponto de vista dos comportamentos, está para muito além do controle social. A gente sabe que o jornalismo, de fato, é um poder, eu vou usar o termo, talvez esteja até sendo equivocado, né? É um poder não institucionalizado, no sentido de instituição tal qual se conhece convencionalmente, né? E, historicamente, tem contribuído, desde a construção de novos valores, por meio da destruição de estereótipos, a construção da liberdade, da cidadania. E hoje nós vivemos um momento de presença firme e de intensa participação da comunidade fazendo jornalismo comunitário. Então, o que eu vou lhe perguntar aqui tem um pouco a ver com o que eu andei relendo hoje, antes aqui de nós iniciarmos esse diálogo. Até bem pouco tempo, Joaquim, nós tínhamos uma imprensa propagandística, ao modo do século XIX. Era comum, inclusive, é comum, inclusive, ainda, né,
que muitos sites de notícia adquiram muito mais uma perspectiva oficialesca e se confundam muitas vezes com a própria ação do poder público, né? O que os sites de notícia de Barras têm feito para informar sem manipular a notícia? Ou será que isso é uma utopia? Muitas vezes, o que é que acontece? Nós sabemos que hoje, na atual conjuntura, há no Brasil a questão que a liberdade de expressão ela está um pouco, como se diz, pouco maculada. Hoje, se você não tiver o cuidado, não tiver aquele melindre de tentar mostrar a realidade, o fato em si, principalmente o fato, buscar a busca de uma verdade real, a busca da notícia com seriedade, realmente como aconteceu, muitas vezes o jornalismo ele acaba tendo um diferencial, ele acaba tomando um rumo diferente. E muitas vezes, muitas das matérias, existem matérias que, de certa forma, ela há um princípio de manipulação do público de acordo com a ideologia daquele portal. Nós sabemos que cada editorial, que cada redação, ela tem uma pauta a ser feita. E muitas vezes não é que seja uma pauta direcionada para manipulação, mas uma pauta para induzir, muitas vezes, aquele leitor a aceitar aquela opinião. E o jornalismo não é isso. O jornalismo é justamente você buscar a real, a verdade real dos fatos, noticiar, porque a partir do momento que você faz aquela notícia buscando a real intenção, que é a verdade real, nós sabemos que ela vai ser distorcida. Ela vai distorcida porque o canal de comunicação, quando ela chega em ele repercute para B de modo já com o entendimento dele, e com isso a informação chega lá na ponta, chega para aquela pessoa lá de forma totalmente em uma dissonância interpretativa do que realmente aconteceu. E é por isso que eu costumo dizer o seguinte: sempre que você lê uma notícia em um portal, procure ver essa mesma notícia nos outros portais e aí você faz esse julgamento crítico realmente de como é que está, de como é mais próximo de uma realidade, de uma verdade real do fato que aconteceu. Você acredita, então, estou aqui fazendo uma inferência de seu raciocínio, né? Você acredita, então, que compete ao leitor, ao ouvinte, ao assistente, desenvolver uma mentalidade e uma capacidade crítica que assegure a ele pensar na sua crença, na sua razão, considerando as possíveis versões que uma mesma narrativa tem. Então, compete ao leitor, ao ouvinte, ao assistente, né, entrar em contato com diferentes versões para daí inferir o que, do ponto de vista lógica, é possível de credibilidade. É por isso que eu quis dizer. É isso? Estou correto no raciocínio? Porque assim, o Dilson, o que eu sempre penso é que, por mais que a gente produza a informação, eu tenho sempre na minha intenção, na minha mentalidade, que o que eu quero produzir ao internauta é aquela pessoa que recebe a informação, que ele seja uma pessoa, um internauta, que ele procure e que ele seja crítico. A gente tem que produzir naquele nosso leitor essa questão de uma mente mais crítica, que ele seja um pesquisador. Porque hoje
nós podemos ser pesquisador. Por quê? Porque hoje a gente, como no caso, eu sou o redator do portal Ibarras. Quando eu vou pautar uma matéria de outro portal, eu sempre pego outros portais para eu fazer um filtro daquilo que está acontecendo. Então, se você tem uma gama de portais em que você tem que olhar essa matéria que ela é reproduzida, que ela é feita em outros portais, e aí você faz um filtro para saber mais ou menos, você ter uma noção do que realmente aconteceu. Porque nós não somos os detentores da verdade. Nós buscamos uma verdade real através do fato, do que aconteceu. E muitas vezes, como eu digo, muitas vezes nós somos questionados. Muitas vezes, como eu sempre digo, uma matéria ela está sempre em construção. Eu costumo colocar uma manchete sempre colocando, aguardando mais informações, porque sempre nós estamos alterando alguma coisa, corrigindo outra, para que, com respeito ao nosso internauta, por respeito ao nosso internauta, repassar uma notícia com credibilidade e uma notícia com confiabilidade. Nós tivemos aí, ao longo da história, a imprensa tendo um papel determinante na construção da cidadania e da liberdade. Podemos tomar aí como parâmetro, por exemplo, o papel da imprensa no século XIX, no fim da escravatura, com as ideias abolicionistas. Mas na nossa história recente, nós temos aí a imprensa desempenhando um papel vital no processo de redemocratização do país. Mas para que isso aconteça, é preciso que a imprensa ela se paute em valores de sentido coletivo, sobretudo quando nós concebemos, hoje é cada vez mais evidente, que a verdade é interpretada pela coletividade hoje como uma versão, e aí ela escolhe a versão que, do ponto de vista das suas crenças e da lógica, ela encontra razoabilidade, né? Então, quais são os valores hoje perseguidos por quem faz o web jornalismo em base? Os valores que nós temos hoje como imprensa no web jornalismo em base é justamente esse compromisso de levar até o nosso internauta, até os nossos leitores, uma informação com credibilidade, pautada nos valores sociais de construção basilar de uma sociedade mais livre, uma sociedade mais crítica, uma sociedade em que as pessoas também possam fazer parte desse processo, porque a imprensa de uns últimos tempos para cá, principalmente a grande imprensa, ela vem sofrendo um pouco dessa falta de crédito, justamente porque a partir do momento que se tem uma imprensa militante, nós temos uma imprensa mais de pensamentos ideológicos, mais para um grupo dominante do que realmente para prestar um serviço de qualidade de informação para a população. E a população, ela acredita na imprensa. Não é à toa que a imprensa ela é um quarto poder. A imprensa é que forma opinião, a imprensa é que faz com que há tendências de algo. A imprensa hoje ela tem um papel tão importante que a grande imprensa ela vem perdendo justamente para o web jornalismo, para esses portais locais. Por quê? Porque hoje a grande imprensa ela não é detentora da verdade. Hoje, com o uso das redes sociais, nós vemos que tem pessoas hoje que combatem a grande imprensa, que muitas vezes desmente o que está sendo colocado pela grande imprensa. E isso é um papel muito grande que a internet trouxe para aquele cidadão comum que muitas vezes não tinha voz e que hoje ele pode se expressar através dos canais digitais, através das redes sociais, através do seu próprio celular, de sua própria rede social,
da sua página, ele pode também expressar aquilo, ele também é um repassador de informação. Ele, de certa forma, ele é também um jornalista, mesmo sem ter aquele critério científico e técnico que o jornalismo exige, mas ele tem, de certa forma, aquele conhecimento de senso comum. E isso, aquela informação empírica que ele passa, muitas vezes a gente tem que moldar, a gente tem que trabalhar, lapidar aquela informação para transformar em algo bem mais claro e conciso para que as pessoas possam entender realmente o que é que aquela pessoa quer passar para toda uma coletividade. Joaquim, antes de nós organizarmos aqui a nossa interlocução, eu andei passeando pelas redes sociais dos portais de notícia, também lendo um pouco dos portais de notícia, para entender a lógica desses portais, tentar ver pontos em comum e divergentes deles, e também passear um pouco pelas notícias, o que é prioritariamente escolhido como notícia principal dos portais, o que realmente serve de maior interesse para os portais. Inclusive, isso é um fato muito curioso que demanda, inclusive, pesquisa, é um tema muito interessante para uma pesquisa de natureza acadêmica, né? O que realmente, né, é pautado pelos portais e quais são as representações que os portais constroem sobre as suas pautas, né? Aquelas pautas que são mais comuns. E eu observei um fato muito interessante, sobretudo nas redes sociais, que é uma valorização mais frequente do cotidiano da cidade, né? Inclusive, com o seu portal fazendo isso muito bem, né? Com imagens da movimentação de algumas vias, fotografias de alguns logradouros, de alguns espaços que são afetivamente muito caros aos que estão em Barras. Para a gente finalizar aqui o nosso diálogo, como é que o cotidiano de Barras aparece nos portais de notícia, particularmente no seu portal Ibarras 24 horas? O portal Ibarras 24 horas, ele tem como norte, Deus, todo dia nós fazemos uma pauta, nós direcionamos um assunto para ser explorado durante todos os dias. O portal, todos os dias nós temos notícia, justamente porque hoje nós temos que fazer com que o povo de Barras, de que o barrense, tanto da cidade como barrense de fora, de outros estados, eles reconheçam na cidade de Barras o que Barras vem sendo transformado nos últimos anos. É justamente uma busca pela a valorização dessa terra que muito nos orgulha, mostrando os pontos principais, mostrando que Barras tem avançado, mostrando os pontos belíssimos de Barras, e com isso nós conseguimos fazer com que pessoas de outros municípios possam visitar nossa cidade, possa fomentar o turismo. Nós aqui estamos diariamente mostrando que o comércio de Barras é um comércio que está pujante, que nós temos lugares bonitos, lugares que as pessoas possam visitar. Hoje, praticamente, Barras passa por uma reconfiguração paisagística. Hoje nós temos uma Barras mais bonita, uma Barras em que o barrense ele sente orgulho, e é esse orgulho que nós, como pauta, como missão principal dentro do portal Ibarras, queremos levar para cada barrense, porque cada barrense é para sentir orgulho dessa terra, uma terra histórica, uma terra que tem história, uma terra que a cada dia está ficando muito bonita, uma terra que a cada dia faz com que o barrense tenha uma autoestima de ter orgulho dessa terra e que possa, e o que nós vemos é que a cada vídeo que nós fazemos mostrando alguns pontos da cidade, alguns pontos que são revitalizados, e é essa revitalização que dá vida
à cidade de Barras, e Barras vai avançar e ficar uma cidade que vai nos encher muito de orgulho, e não é à toa que nós hoje, como o sexto maior município, desenvolvimento, progresso, fazendo com que também esse lado cultural de Barras ele possa ser pujante. Barras que tem intelectuais, poetas, governadores, tem toda uma história dentro do estado do Piauí, ela possa ocupar de fato aquele local que tempos atrás ela estava, e nós vamos com muita luta, não só eu, como todos os portais, com esse objetivo de enaltecer a nossa terra, fazer com que Barras fique naquele patamar, naquele local que ela nunca deveria ter saído, que cada barrense, morando aqui em Barras, morando em Teresina, morando em qualquer cidade ou em qualquer estado, ele tem orgulho dessa terra. E é esse o grande objetivo que nós temos, mostrar uma cidade bonita. Nós gostaríamos, Joaquim, de agradecer esse resgate que você fez aí das memórias dos portais de notícia de Barras. Volto a enfatizar que quando se quer uma informação sobre uma cidade, se consulta, em geral, os portais de notícia daquela cidade. E, ao tempo em que agradeço, anuncio que nós iremos finalizar este momento vendo as belíssimas imagens feitas por J. Silva, imagens aéreas da cidade de Barras, feitas por J. Silva em seu A Grande Barras, imagens hospedadas no YouTube. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu! Boa noite.